Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Boa noite aos amigos da internet. Que bom que vocês conseguiram chegar mesmo com essa chuva, né? Eu vou dar alguns avisos da casa. Então, as palestras e as reuniões nós temos no site www.casadocaminhosantana.com.br ou no mural na entrada da casa. Nós temos o atendimento na sexta-feira, é o tratamento com a dependência química. Então, quem conhecer alguém que precisa desse atendimento, é só procurar a casa, um trabalhador para maiores orientações. A casa tem o trabalho social do lanche, que é distribuído aos sábados, todo sábado, às 17 horas. Então, se alguém quiser participar desse trabalho, é a distribuição do lanche para os moradores de rua. E, além do lanche, é também uma palavra, uma atenção, um carinho, que eles ficam tão carentes também dessa situação. Se alguém quiser, é só vir por volta das 17 horas para colaborar. Nós temos a cesta básica, que é distribuída para 90 famílias. Então, é feito um rodízio de 45 famílias a cada mês. Então, a casa ela conta com a colaboração de vocês, a doação, para que a gente possa conseguir mantendo essas cestas básicas. Então, eu vou falar os itens que são mais importantes. É o arroz, o óleo, o feijão, o açúcar e as farinhas e fubá. Mas qualquer item que vocês tenham em casa, que vocês queiram disponibilizar, que seja não perecível, pode trazer, porque vai ajudar na composição da cesta. Tem alguém que está novo aqui na casa hoje? Sim? Seja bem-vinda. Então, a casa ela tem o atendimento fraterno, que é 30 minutos antes de cada reunião. Então, qualquer pessoa que queira uma palavra amiga, é só comparecer antes. Queria falar também do Evangelho no Lar. Então, a gente orienta para que as pessoas que ainda não façam o Evangelho no Lar, que procure fazer esse hábito, porque é bom para harmonizar a casa. Então, se tiver alguma dúvida, queira algum esclarecimento, é só procurar um dos trabalhadores que a gente dá orientação. Temos também a rifa de uma joia que a casa recebeu em doação, e o bilhete dessa rifa é o valor de R$20, né? Essa joia, ela é ouro, 18 quilates, né? Um par de brincos e um anel com pedra preciosa. Então, assim, quem puder fazer essa colaboração, é uma forma de doação que vai ajudar também nesses trabalhos sociais que eu comentei anteriormente. Isso, né? Então, agora nós vamos iniciar os trabalhos. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Vamos buscar a sintonia com a espiritualidade maior, que já está presente aqui nessa casa, que nos acolhe e harmoniza a casa com boas energias. Vamos agradecer também ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. E pedimos que o Mestre Jesus
analise o nosso coração e nos ofereça o que formos merecedores em nossas necessidades. É nessa sintonia que vamos dar início aos trabalhos de hoje. Então, hoje a palestra é Arrependimento e Ação, com o Paulo. Boa noite a todos. Hoje era o Miguel a palestra, mas ele não pôde vir, então eu estou tentando substituí-lo, né? Espero que esteja à altura, né? Bom, o tema hoje é arrependimento e ação. Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, assim, nós estamos aqui no planeta Terra para nós evoluirmos. Diferentemente de antes que nós acreditávamos que a gente tinha só uma existência, ao final da existência nós seríamos julgados se a gente foi bom ou mal, e a gente ia ou para o céu ou para o inferno, né? Esse era o conceito antigo. O kardecismo veio com um novo conceito, né? Que outras religiões também têm esse conceito, de que nós temos várias e várias existências. Inclusive, pesquisando, eu descobri que o judaísmo também é uma religião reencarnacionista. Ou seja, antes mesmo de Jesus, a religião vigente na época, monoteísta, era reencarnacionista, né? Então, assim, sabendo que nós temos várias existências, e cada existência a gente tem a oportunidade de fazer melhor aquilo que a gente não fez. Isso que maravilha, né? Não é que a gente vem aqui para ser punido. A gente chega lá no plano maior, quando a gente desencarna, a gente vai fazer a nossa reavaliação de vida, assim como a gente faz no final do ano, né? Todo dia 31 de dezembro a gente olha para trás, nossa, o que eu fiz esse ano? O que eu deixei de fazer? O ano que vem eu vou fazer tudo melhor. 1º de janeiro eu vou começar a minha dieta, vou começar a me alimentar melhor, vou fazer exercícios, né? Assim deve ser quando a gente desencarna, né? A gente começa a olhar para a nossa vida, fala, nossa, quanta coisa eu podia ter feito que eu não fiz, quanta gente eu prejudiquei, quanta coisa eu fiz, né? E aí a gente tem essa nova oportunidade de estar aqui na Terra. Muita gente reclama de estar aqui, né? A gente fala assim, nossa, esse planeta está tão difícil. E de fato, esses últimos tempos têm sido tempos bem difíceis, né? A Terra está passando por um período de transição planetária, né? Em que muitas coisas que estavam lá no fundo do balde estão subindo, né? Para que a gente possa vê-las e ir burilando elas. Não que elas não estavam aí, já estavam, só que não estavam tão aparentes. Hoje em dia, com o advento da internet, com o advento das redes e a evolução da sociedade mesmo, em termos de comunicação, né? Tudo está vindo mais à tona. Então a gente tem a oportunidade de burilar, né? Antigamente cada um ficava com a sua opinião guardada para si. Hoje em dia não, né? Todo mundo expõe a sua opinião publicamente. Acontece algum fato, as pessoas comentam, e isso de alguma forma vem à tona, o que cada um está sentindo, é uma forma de expor e até ir burilando, né? Bom, mas falando então em arrependimento, que é o tema da nossa palestra de hoje, quem de nós, quando olha para o passado, não se arrepende de coisas que fez, né? Poderia ter feito melhor, poderia não ter feito tal e tal objeto, né? E a gente costuma até ficar se... Lembra aquelas religiões lá antigas, né? Que ficavam se chicoteando, né? Como forma de autoflagelo, né? Agora é fato, né? Quem de nós, quando olha para a sua história passada, não se arrepende de coisas? E é muito fácil falar agora que a gente já conhece, né? Criticar a si mesmo. Não sei se você conhece, tem uma história de Colombo, que ele chegou numa reunião e falou assim, quem consegue pôr o ovo de pé, né? E todo mundo tentou e ninguém conseguia, né? Aí ele foi lá, quebrou lá o fundinho do ovo e colocou o ovo de pé. E todo mundo falou, nossa, mas assim é fácil, assim todo mundo consegue, né? Falei, mas depois que eu mostrei, tudo bem, aí é fácil para vocês saberem como fazer isso, né? Assim também quando a gente olha para a nossa história, né? Quando a gente fez os nossos erros passados, a gente imaginou que talvez fosse o melhor a ser feito. A gente ainda não tinha o grau de consciência que nós temos hoje. Porque eu sempre falo que a cada vez que nós vamos evoluindo, a gente tem um grau de consciência maior e a gente consegue aprofundar a nossa visão diante dos fatos. Pegando até o exemplo assim, né? Antigamente, na década de 70, era muito comum, né, a gente jogar o lixo na rua, né? Aí começou aquela campanha lá do Surgismundo, né, para quem é mais da minha idade, assim, né? E aí as pessoas começaram a se conscientizar, não devemos jogar o lixo na rua. Então, o nosso grau de consciência subiu um pouquinho mais, né? Aí, hoje em dia, além de a gente não jogar o lixo na rua, a gente procura reciclar o lixo. A gente separa o lixo entre o que pode ser reciclado ou não. Hoje em dia tem uma campanha até da gente produzir menos lixo para que a gente sobrecarregue menos aterros sanitários.
E agora, além da gente reciclar o lixo, a gente pode também consumir menos. Então, conforme a gente vai aumentando o nosso grau de consciência, a gente vai tendo uma visão diferente das coisas. Conforme isso é que a doutrina visa, né? Conforme eu vou me aprimorando, eu vou tendo um grau de consciência maior. Então, é muito fácil eu ficar me condenando no passado, mas para eu ser quem eu sou hoje, eu tive que passar por essas fases de amadurecimento espiritual. E mesmo nas minhas existências passadas, o esquecimento é uma bênção que o Espiritismo até fala, né, que existe, porque com certeza nós no passado não fomos muito bons, muito boas pessoas, assim, né? Quem sabe em algumas vidas atrás a gente até deve ter matado, quem sabe a gente já possa ter prejudicado muita gente, mais do que a gente já prejudica hoje, né? Porque a gente ainda hoje não somos santos ainda, né? Mas hoje a gente já está pelo menos aqui, numa palestra espírita, procurando aprender um pouco mais, já evoluímos, né? Então, a bênção do esquecimento é para que a gente não lembre tanto as nossas mazelas passadas e a gente possa, a partir daí, que a gente possa se tornar, que nós possamos nos tornar pessoas melhores, né? O arrependimento em si, ele gera uma famosa culpa, né? A culpa, em geral, ela não é muito benéfica, porque a culpa ela vai corroendo a nossa alma. E muitas vezes ela pode deprimir a gente, porque quando a gente começa a olhar para os nossos erros passados e começa a se sentir pesaroso, culpado, isso pode nos fazendo mal. A gente pode ver alguns exemplos até na própria Bíblia, né? Por exemplo, Judas entregou Jesus e ao final disso ele se sentiu tão arrependido, tão culpado, que ele pôs fim à própria vida, né? Ele não soube trabalhar bem isso, né? Imagina a culpa dele e como ele trabalhou com isso. Já Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Perguntaram para ele, você conhece Jesus? Não sei quem é, não. Você conhece Jesus? Não sei quem é. Até Jesus tinha falado, você vai me negar 3 vezes, né? E ele quis se proteger e acabou não assumindo, né? Não, eu sou sim o discípulo de Jesus, né? Bom, Pedro depois se arrependeu e se tornou um dos maiores apóstolos, não é? Então, olha que legal a gente poder olhar a nossa culpa. Até certo ponto, o arrependimento, ou até um pouco da culpa, pode ser importante, na medida que eu começo a ver os meus erros, o que eu estou fazendo comigo hoje. A partir daí, fazer um movimento de me rever e me melhorar. Não ficar parado nesse sentimento, que esse sentimento de culpabilização, ele vai corroendo a nossa alma. Isso faz a gente ficar deprimido, faz a gente baixar o nosso padrão vibratório, né? A gente fala muito isso sempre, que conforme a gente vai pensando coisas negativas, que a gente vai entrando nessa vibração da culpa, o nosso padrão vibratório baixa. Que tipo de energia nós vamos atrair para nós, né? Energias negativas, irmãozinhos espirituais não estão muito bem, que vão estar mais ou menos sintonizados com essa nossa faixa. Então o arrependimento é bom até um certo ponto em que eu possa rever a minha vida, rever a forma como eu estou no mundo, e a partir daí já começar a me movimentar para melhorar. E na própria Bíblia, né, no próprio Testamento, nos livros, tem muitos exemplos de pessoas que acabaram revendo a forma de ser. Um deles, que eu gosto muito de citar, foi Paulo de Tarso. A história dele é muito bonita, porque ele matava cristãos. Ele era um judeu ortodoxo, e ele achava que os cristãos eram um mal para o mundo. Então, o que ele fazia? Ele perseguia os cristãos e matava, mas na cabeça dele ele estava achando que estava fazendo bem, né? Então, Jesus apareceu para ele uma luz, né, que até cegou ele na estrada de Damasco, como a gente conhece a história, e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E a partir daí ele até ficou cego, de tanto que ele teve aquela luz, ele teve um insight, né? E a partir daí ele começou também a se rever, e ele se tornou também um dos maiores apóstolos da história. Nós devemos muito do Evangelho a Paulo de Tarso, né? Porque ele propagou por todas as regiões ali onde Jesus morava, né? Na Judéia, nas regiões ali no entorno, né? Coríntio, ele escreveu cartas belíssimas, né? E nessa carta que ele escreve, ele quase nunca cita as atrocidades que ele fez, né? Interessante, ele não perde muito tempo com isso. Ele podia estar fazendo cartas e cartas, gente, como eu errei, como eu matei gente, como eu quase destruí o cristianismo. Mas não, o que ele se preocupa em fazer? Em pregar a boa nova, em anunciar a mensagem de Jesus. Então é um exemplo para nós, né? A gente se rever, poder ter a nossa análise de consciência e cada dia fazer melhor. Não usar essa energia do arrependimento para nos fazer mal, mas sim fazer o bem, né? Tem também aquela história da mulher adúltera, né? Que na época eles queriam pegar Jesus, né? Fazer uma pegadinha com Jesus, né? Eles faziam muito isso com Jesus, mas ele era muito sábio, né? Então eles colocaram uma mulher adúltera
lá diante de Jesus e falaram: mestre, a lei fala que nós devemos apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. O que você acha? Acha que nós devemos ou não devemos apedrejar? Por quê? Eles puseram ele numa situação delicada. Porque se ele falasse, sim, apedreja, porque a lei está escrito que deve apedrejar, ele iria ser desumano, não é? E se ele falasse, não apedreje, aí eles iam acusar ele que ele não está seguindo a lei. Então colocaram ele numa cilada, né? Aí diz que ele começou a escrever lá na areia, né? Alguns dizem até que ele começou a escrever os pecados de todo mundo que estava ali, né? E aí diz que foi saindo um a um, principalmente a partir dos mais velhos, né? E aí sobrou só ele e a mulher. E ele falou: mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Então olha que legal, ele ajudou ela a rever a forma como ela estava vivendo. Quem somos nós para julgar, né? Aquela mulher ou quem quer que seja? Mas ele, como mestre e senhor de todas as coisas, de conhecer a profundidade de cada um, né? Ele olhou no ser daquela senhora, né, e daquela moça, né, e pôde ver a humanidade dela. Quem sabe o sofrimento dela por estar ali. Quem somos nós para julgar? Ele só falou isso: vá e não peques mais. Então isso que é importante, né? Quando a gente persiste, como diziam os antigos, né, errar é humano, mas permanecer no erro não é humano, né? Então, assim, o que é legal, a gente, ainda que a gente não consiga fazer melhor, a gente cada dia se fortalecendo um pouco mais para ir fazendo diferente. Às vezes a gente ainda não consegue, a nossa alma ainda está muito atrasada e nem sempre a gente consegue mudar do dia para a noite. Mas só o fato de a gente já ter a consciência disso já vai ajudando a gente a ir mudando o nosso padrão vibratório, né? Vou dar um exemplo assim: vamos supor que eu seja uma pessoa muito agressiva. Saio no trânsito, já começo a xingar todo mundo, não consigo me acalmar, ler as situações, e isso vai causando estragos, né? E até tem gente que fala assim: não, mas se eu sou assim, eu tenho que mostrar quem sou, eu tenho que ser verdadeiro, né? Mas eu falo assim, às vezes eu tenho que segurar um pouco a minha natureza, né? Conforme eu vou domando ela, eu tenho que segurar essa natureza e ir procurando me modificar. Então, ficar em oração. Então, hoje eu vou procurar conter esse meu ímpeto agressivo, vou procurar ser mais doce, mesmo que isso me cause algum sofrimento, eu vou desviando essa energia para outras coisas, né? Cada dia eu vou domando mais esse meu lado, até que chega um dia, já naturalmente já vai ter incorporado no meu jeito de ser. Naturalmente eu já não vou precisar mais segurar essa minha agressividade. Então, quando a gente se arrepende, tem todo um processo de revisão, e por isso eu vou vendo o que eu posso mudar, e aí todo um processo de construção. A mudança não é do dia para a noite, né? É por isso que até outro dia eu vi um vídeo interessante, né, naquele Porta dos Fundos, né, que chegou lá uma pessoa no céu, né, e ele falou: seja bem-vindo ao céu, né? E aí, quem vai me apresentar o céu, né? Onde que é? E era, na verdade, até nosso irmão Adolf Hitler, né? Que ia apresentar o céu. Mas aí ele falou: mas como ele pode estar aqui no céu, né? Tanta coisa que ele fez, né? Aí, no texto falava assim: mas ele pediu perdão um pouquinho antes de morrer. Por isso que ele está aqui no céu, né? Que esse era o conceito do catolicismo, né? Que a pessoa pedindo perdão um pouquinho antes, ela já estava imediatamente no céu. E não é bem assim. A gente sabe que mesmo Hitler, né, falando um pouco agora, saindo um pouco desse vídeo, ele também teve a clemência, né? Ele foi acolhido, né, por Nossa Senhora, né, por Maria, lá no umbral, né? E ele foi ajudado também, né? De uma forma, ninguém está sem ajuda. Por pior que nós sejamos, nós nunca estamos desamparados. Sempre vamos ter nova chance de evoluir. Mas não é como diz lá o vídeo, né? Tá bom, eu posso me arrepender assim, um pouquinho antes de morrer, de desencarnar. Eu posso me arrepender, mas isso, naturalmente, eu vou ter que reparar. É uma lei de ação e reação. A vida não dá saltos. Então, se eu for uma pessoa que prejudiquei muita gente, eu vou ter que fazer todo um trabalho de me rever. E assim como Saulo de Tarso, que eu falei agora há pouco, né? À medida que ele se converteu, que ele viu o que ele estava fazendo, o que ele fez? Ele fez uma reparação. Quantas pessoas ele salvou, né? Quantas almas ele salvou, até em reparação a tudo que ele prejudicou. A gente sabe, né, que quantas pessoas a gente prejudicou em outras vidas, e hoje a gente tem elas como, né? Como filhos, como alunos, como pacientes, né? Como pessoas que de alguma forma a gente prejudicou. E nem que não seja exatamente aquela pessoa que a gente tenha prejudicado, só o fato de eu estar cuidando de outras pessoas, eu já estou de alguma forma resgatando alguns males que eu fiz no passado. Então, olha que maravilha, né? Essa doutrina, né, nos dá uma visão muito mais amorosa, né, do que a existência humana, né? Que não é só aquela: você foi mal, vá para o inferno queimar eternamente.
Se foi bom, vá para o céu, ficar eternamente lá no meio dos anjinhos, né? Com todo o respeito que a gente tem às doutrinas que assim pensam, né? A gente respeita muito as outras doutrinas porque elas também têm a sua importância, mas não é bem assim, né? Na verdade, que crueldade seria, né? Um pai achar que uma pessoa vai ficar queimando eternamente no fogo do inferno, sofrendo eternamente, e outro, porque foi bom, né, ia ficar eternamente lá tocando harpa com os anjinhos, né? É uma visão um pouco pueril até, né? Ao contrário, né? Quem de nós é totalmente bom ou totalmente mal? Estamos aqui para aprender, mas sempre temos algo a aprender. Então, numa questão dessa, a gente vai cada dia evoluindo um pouco mais em alguns aspectos que a gente ainda não evoluiu. Então, é por isso que existe o arrependimento e a reparação, que é o texto de hoje, né? Eu acho que é basicamente isso que o nosso texto diz hoje, né? No final do texto ele fala assim, né? Se o arrependimento bater na porta de nossa consciência, acolhamos-nos com a tranquilidade de quem reconhece o que se equivocou, mas que deseja sinceramente refazer a lição do bom acerto. Para evitar arrependimentos futuros, convém que façamos no momento presente o melhor que tiver em nosso alcance. A consciência é seguro para nortear nossas atitudes, uma vez que não estão inscritas nas leis uma vez que estão nelas escritas as leis divinas, ou seja, a consciência, a nossa consciência que todos nós temos é como um chipzinho, né, que todos nós temos, e a nossa consciência nos diz, olha, Paulo, não, por aqui não. É como se fosse assim a consciência falando, mas a gente deixa ela um pouquinho de lado, né? E ela vai falando nessas leis divinas. Agora, é interessante que o texto fala nessa parte que eu li, né? Que além de eu olhar para o passado, eu também posso olhar para o presente. Cada vez que eu for ter uma atitude, parar, pensar e falar, será que isso que eu estou fazendo agora eu poderia contar para as pessoas? Será que é algo que eu teria que esconder? Será que é algo que um dia eu me envergonharia de estar fazendo isso? Então eu vou procurar ver se eu consigo mudar, né? É importante isso. Para a gente não ter arrependimentos futuros, também é importante a gente pensar muito nas atitudes do presente, para que a gente não venha se arrepender no futuro, né? Para que a gente possa cada dia construir coisas melhores. A gente fala muito, hoje a gente está num período de muita ansiedade, né? Parece que é tudo muito rápido, e a gente está sempre pensando no futuro, né? Mas se a gente pensar que o nosso futuro é hoje, o que nós estamos plantando hoje é o que vai ser o nosso futuro. Tem aquela máxima, né? Quer conhecer o seu passado? Olhe para o seu presente, né? Vê como é que eu estou hoje. Quer conhecer o seu futuro? Olhe para o dia de hoje, né? O seu futuro vai ser o que você está plantando hoje. Então, para isso, vamos procurar viver de forma mais assertiva possível, refletindo sobre a gente. Em relação ao próximo, também não julgar. É muito comum a gente julgar o outro, né? A gente às vezes ser cruel. Quem ainda não conseguiu fazer a lição que nós já conseguimos, a gente pode olhar com complacência, assim como Jesus olhou para aquela mulher lá, né? Olhar com carinho e com complacência e procurar ajudá-lo. Se não puder ajudar com palavras, ao menos não julgar aquela pessoa, né, cruelmente, como a gente faz às vezes, né? Olhar com carinho, ou se pelo menos poder fazer uma prece por aquele irmãozinho que está caído, que está fazendo algo que não seria legal, né? A gente está vivendo num momento de muita polarização, né? Parece que é aquela coisa do bem e do mal, então vamos exterminar os maus, que o mundo vai ser bom, né? E não é bem assim, o mundo é um todo, né? Tudo que a gente faz está tudo interligado. Então, para que a gente construa um mundo melhor, vamos nós, a partir de hoje, sermos pessoas melhores, fazer a caridade a todo momento, que é o que o Espiritismo fala tanto. E a caridade pode ser coisa simples, pode ser eu falar com a minha vizinha que não está bem, pode ser dar um abraço em quem está sofrendo, às vezes um colega de serviço que não chegou bem, poder falar, quer tomar um café, vamos lá conversar, você está bem? Hoje em dia é tão comum as pessoas não estarem abertas, né, a conversarem. É muito comum uma pessoa falar, estou com uma dor no joelho, a gente já vem logo, mas você não sabe a dor que eu estou aqui também. Nossa, a gente nem dá a chance da pessoa falar da dor dela, a gente já vai falar da nossa, né? Então a gente poder escutar com carinho aquela pessoa já é um ato de amor, né? A gente não precisa necessariamente sair, né? Claro, a gente fazer caridades mais expressivas é importante também, mas pequenos momentos de caridade são tão importantes, né? Que diferença que pode fazer na vida de alguém? Essa pessoa às vezes pode não estar bem, e vou lá e consigo fazer um ato de caridade, né, para aquela pessoa. E não só para as pessoas, até para os animaizinhos, né, que estão às vezes sofrendo na rua. Tá bom, eu posso não levar todos os cachorrinhos para minha casa? Não dá, mas será que eu posso dar pelo menos um pouco de água para aquele cachorrinho faminto que está lá na rua? Será que eu posso dar uma ração? Aquele morador de rua, talvez eu não tenha como levar ele para casa, mas eu tenho pelo menos como parar, ouvir ele um pouquinho,
saber se ele está bem, se quer alguma ajuda, se tem algum parente para contatar. São pequenos atos que a gente tem, né, para poder melhorar. Conforme a gente vai fazendo bem, a gente automaticamente vai melhorando o nosso jeito de ser, né? Aqui na casa, por exemplo, a gente tem lá o trabalho, até que a Regina citou, né, com os moradores de rua, em que a gente vai distribuir o pão lá, o lanche. E muitas vezes, né, nesse dar pão, né, a gente vai vendo as necessidades que eles têm, né, às vezes de uma palavra, de um apoio, às vezes a contato com algum familiar, escrever uma carta. Ele está ali realmente por um problema sério, tanto psicológico quanto social. Então, o que a gente pode fazer por aquele serzinho que está ali? Então, ao invés de a gente vibrar o mal, que tal a gente possa fazer o bem? E até mesmo, né, se a gente for pensar na violência que o país passa, né, que o mundo passa, mesmo aquelas pessoas que praticaram crimes, a gente poder ter um olhar complacente para com essas pessoas, um olhar de amor, de caridade, e não um olhar vingativo, né, de querer que essas pessoas estejam lá na cadeia, sofrendo. Quanto mais sofrer, melhor. Isso não é um pensamento cristão, né? Na verdade, Jesus mesmo acolheu as pessoas criminosas, ele almoçava com os cobradores de impostos, com as pessoas que roubavam, né, naquela época, e sempre teve, junto dessas pessoas, ele falava, né, são os doentes que precisam de médicos e não os que estão com saúde. Então ele é um grande exemplo, né, o Mestre Jesus. Por mais que a gente possa falar assim, nossa, eu não sou Jesus, né, quem sou eu para me comparar com Jesus? Mas ele é a nossa estrela guia, sabe? Eu vou chegar próximo, mas para isso eu tenho que me mirar nele, na palavra dele, no exemplo que ele deu de vida, né? E aí aos poucos eu vou chegando perto, né? Mas muitas vezes a gente fala assim, mas quem sou eu para me comparar com Jesus? Com certeza, nós somos anos-luz dele, mas ele pode ser a nossa estrela guia, como eu disse agora há pouco, né? Então é mais ou menos isso que eu queria falar. Agora a Regina deve abrir para as perguntas, né? Aí a gente pode até falar mais algo que é pertinente ao tema, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer? Senhor Américo? Escuta, a reparação que você falou se faz através da reencarnação. Uhum. Essa é que é o meio que existe para a pessoa reparar o mal que fez. Sim. É através da reencarnação. Tá. Bom. Fez o mal, vai sofrer o mal. Bom, senhor Américo, eu fico com algum cuidado da gente achar que também a gente vai trazer um pouco para o kardecismo um pouco da crueldade que a gente vê, né? Daquele Deus lá pronto com um raio na mão para atirar na cabeça de quem errou, né? É quase que uma lei da natureza, né? Eu atiro a bola, ela volta para mim. Não é que Deus que atirou esse raio na minha cabeça, né? Mas o interessante é que eu brinco que a gente pode reencarnar em vida. O que é reencarnar em vida? À medida que eu revejo os meus erros, nessa vida mesmo eu já posso começar a reparar os erros. Não preciso deixar para a próxima vida, né? Eu posso, assim como Paulo de Tarso, ele reencarnou em vida. Né? Agora tem muita gente que fala assim, não, nessa vida eu já não dou. Às vezes o espiritismo a gente tem que tomar cuidado, que ele é até um convite para a gente procrastinar, não é? Falar assim, já que vai ter outras vidas, então essa vida já não dá mais para mudar, deixa para a próxima, né? Que nem a gente está no final do ano quase para tomar a bomba na escola e fala, não, esse ano já não dá mais, eu vou começar a dormir, mas não, ainda dá tempo, nem que eu não consiga passar de ano, mas pelo menos deixa eu tentar me esforçar, que aí no próximo ano eu já vou ter aprendido mais, né? Então assim, eu falo que a gente pode sim, né, reencarnar em vida, que é a gente poder mesmo nessa vida começar a se modificar, né? Benite. Inclusive, como a gente faz ao final do ano um projeto de emagrecimento, de atividade física para o ano seguinte, a gente pode fazer também essa revisão do que a gente vai fazer diferente, melhor, reparar os erros. Né? E até um convite, quem sabe a gente possa começar agora mesmo, em setembro, né? Para começar a fazer os planos, né? Que ainda tem 3 meses para a gente fazer alguma coisa, né? Para a Benite quer falar, né? Boa noite, Paulinho. Boa noite. Então, você estava falando assim, que quando a gente vai se melhorando, quando você vai se melhorando, você também
vai atraindo próximo de vocês pessoas que estão na mesma sintonia. Né? Então, isso também é uma melhora aqui, né, nesse plano que a gente está. Sim. Então, você vai melhorando, a conversa vai ficando de uma outra forma, você vai suavizando né, aquelas nuvens negras que, às vezes, os assuntos nos trazem, né? E aí você vai tornando a situação mais leve para você, que está falando, você vai levando para o outro alguma informação que vai ajustando talvez as ideias deles, ou vai sintonizando com as ideias dele, e vai se tornando pessoas melhores, né? Sim. Nossa, muito bom. Tem aquela máxima que Jesus falou, né? A boca fala do que está cheio o coração, né? Então, conforme eu vou mudando a minha sintonia, os programas que eu assisto, os livros que eu leio, as músicas que eu ouço, vão fazer parte de como eu vejo a vida. E qual a sintonia que eu estou e que tipo de pessoas eu vou atrair para o meu convívio. Agora, o que é legal pensar é que não é que nós vamos nos tornar uma classe à parte do mundo, né? Uma vez evoluídos, uma vez melhores, eu posso sim ir lá ajudar aqueles irmãozinhos que ainda não estão bem e ajudá-los também. Não que eu sou melhor que eles, né? Eu também tenho os meus defeitos, né? Obrigado, viu, Benito? Mais alguém? Então, todos compreenderam, Paulo. Tá bom, muito obrigado, obrigada. viu, gente? Obrigado pela paciência aí, né? Foi bem de improviso, mas obrigado, viu? Então, agora vamos agradecer o que nós recebemos, né? Vamos doar um pouco. Então, vamos vibrar para o nosso planeta Terra. Vamos envolvê-lo com muita luz, para que a gente encontre a paz. Vamos vibrar para o nosso Brasil, para esse momento difícil, esse momento decisivo que nós estamos, e de crise que as pessoas queixam tanto, para que a gente tenha paz, harmonia e fraternidade. Vamos vibrar para os nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem teto, com poucos recursos. Que Jesus traga paz e força para que eles possam superar essas dificuldades. Vamos vibrar para os doentes que se encontram nos hospitais, para que eles tenham o conforto em suas angústias e nas dores. Vamos vibrar para os nossos lares, para que nós tenhamos paz, harmonia e para a saúde de nossos familiares. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de hoje, do aprendizado, para que nós possamos fazer uma revisão de tudo que a gente acha que pode fazer melhor a partir de agora. E vamos agradecer ao Pai e pedir para que nos abençoe no nosso retorno de casa. Assim seja, graças a Deus. Então, agora nós vamos passar para os passes, inicialmente o passe magnético e posteriormente o espiritual, na fila, naquela porta ao lado.